E aí, alma, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série que nós estamos fazendo aí, Sondando Provérbios. E hoje nós vamos falar da primeira abordagem dos versos de 8 a 14, de uma abordagem mais superficial, como nós estamos fazendo assim. Um vídeo com abordagem superficial e o outro vídeo com abordagem um pouco mais aprofundada a respeito dos mesmos versículos abordados. Por favor, não esquece de compartilhar, não esquece de curtir, não esquece, por favor, de ativar o sininho para dar uma força para que esse conteúdo esteja atingindo, alcançando mais pessoas e ampliando a mente de mais pessoas. Ok? Então, Provérbios capítulo 1, versículo 8. Escuta, meu filho, a disciplina do teu pai e não desprezes a instrução da tua mãe, pois será formoso diadema. Pode colocar. Lembra que desde o primeiro vídeo, se você não viu, você precisa ver desde o primeiro vídeo. Lembre que desde o primeiro vídeo nós estamos marcando palavras-chave de provérbios que serão repetidas até o último capítulo. De maneiras diretas e indiretas, essas palavras estarão repetidas. Então, o diadema, coroa, é outra palavra-chave, você pode marcá-la, ok? E colar em teu pescoço, versículo 10. Meu filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas, ou seja, não vá com eles. Se eles disserem, vem conosco, façamos emboscadas mortais gratuitamente, prendamos o inocente, nós os tragaremos vivos como o Sheol, inteiros como os que baixam a cova. Obteremos riquezas magníficas, encheremos a nossa casa com despojos. Reparte a tua sorte conosco e todos teremos uma bolsa comum. É como está aqui na minha tradução. Talvez você esteja utilizando uma tradução um pouco mais convencional. A minha tradução não é convencional, tá? Que é a Bíblia de Jerusalém, que eu utilizo, ok? Como eu já falei nos outros vídeos. Mas a tradução convencional não é tão diferente. Ok? Estou vendo aqui. Então vamos lá. Vamos com uma abordagem superficial, de maneira bem calma, para que você esteja entendendo. Nós acabamos de vir dos primeiros 7 versículos de Provérbios 1. Ok? E aí nós fixamos as palavras disciplina, conhecimento, sabedoria, ok? Prudência ou sagacidade, tá bom? E aí agora nós estamos entrando em uma parte onde ele começa falando escuta. Então ele está preparando todo um cenário para que ao escutar, você discirna o que o livro estará falando. Ok, eu vou provar para você que existem mais de uma maneira de você interpretar o livro de Provérbios. Mas a maneira central é com a mente de Cristo, que vai fazer com que o livro exploda a sua cabeça de entendimentos a respeito da palavra desde Gênesis até Apocalipse. Então, quando ele inicia aqui falando em Provérbios capítulo 1, versículo 8, escuta, meu filho, a disciplina do teu pai. O que foi que nós falamos aqui nos primeiros 7 versículos de Provérbios 1? Que a disciplina é o princípio para que haja o conhecimento. Que a disciplina está junto com o conhecimento e com a sabedoria. E nós finalizamos no versículo 7 dizendo que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, sem temor, sem conhecimento. E aqui ele já começa falando, escuta, meu filho, a disciplina do teu pai. Ou seja, ele está dizendo que é necessário que haja o acolhimento da disciplina, ok? Para que você esteja guardado. Como assim guardado? Porque logo depois, no versículo 10, ele vai falar, se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas, não vá com eles. Então, eu preciso primeiro estar resguardado em Deus, para que eu consiga negar as tendências carnais e o pecado. Você vai ler isso no livro de Tiago, ok? Lá no capítulo de número 4, no versículo 7, e Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha aqui como está diretamente ligado. Aqui, Deus está falando, meu filho, escuta a disciplina do teu pai e não despreze a instrução da tua mãe. Quando você vai falar mãe, o que é mãe? Nós vamos estudar mais adiante que mãe está falando de uma coisa que vai se desdobrar em duas, que está falando do Espírito Santo e também está falando da Jerusalém do Alto, Gálatas 4:26, que é a nossa mãe, Paulo está falando. Então existem ensinamentos que Deus deu para Jerusalém? Sim, claro que sim. Se você estuda a Bíblia, você sabe que Jerusalém é a cidade do grande rei, onde Jesus vai governar na sua segunda vinda.
a partir da sua segunda vinda. Então existe toda uma conformação de lei, de estruturação espiritual para aquele lugar. Só para Jerusalém? Não, é isso aqui que Deus está falando. Escuta todos os ensinamentos que foram dados para Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém vai ser a sede do meu governo. Então você hoje já tem que ser a sede do meu governo, porque a igreja tem que ser o meio pelo qual Deus vai tornar conhecida sua multiforme sabedoria aos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. Ok? Então vamos prosseguir. Eu falei que não ia ser profundo, então não posso ficar aprofundando muito nessa abordagem primária aqui. Tá bom? Então ele está falando, olha, escuta a disciplina do teu pai, não desprezes a instrução da tua mãe, porque ela será um formoso diadema em tua cabeça. Você fala, opa, de maneira muito superficial, o que isso aqui está dizendo? Que se você ouvir a disciplina do teu pai e a instrução da mãe, se você acolher a disciplina de Deus, você estará depois coroado. Coroado com o quê? Com salvação. Pedro fala sobre a imarcessível, a incorruptível coroa de glória. Paulo fala sobre a coroa também da salvação, em 1 Coríntios 9:25. Então, opa, olha só, uma chave para a minha salvação é observar a disciplina do Pai. O que vai ser desdobrado no livro de Provérbios, que você vai estudar comigo, é como essa disciplina é aplicada. Você precisa sim saber como essa disciplina é aplicada. Porque se você não entende a maneira como essa disciplina é aplicada, você vai formar uma imagem de como ela deve ser aplicada e você vai desprezá-la. E aí você vai cair nos estultos insensatos de Provérbios 1:7 que desprezam a sabedoria e a disciplina. Você vê nesse versículo, nós já estudamos, se você não viu, assista os primeiros vídeos, que Jesus é a sabedoria. Então, rejeitando a disciplina, eu rejeito Jesus. Ok? Rejeitando a disciplina do Pai, eu estou rejeitando a sabedoria, eu estou rejeitando Jesus. Tá? Isso na linguagem bem superficial. Ok? E aí a gente parte para o versículo 10 de Provérbios 1. Olha todo o preparo que Provérbios está fazendo. E aí, agora que você vai estar cingido aí com a disciplina do Pai, com a instrução da sua mãe, você vai estar direcionado. Sobremaneira que se os pecadores vierem seduzir você, você não consinta com eles. E aí você fala, olha só que bacana. Deus deu... Quem primeiro cumpriu essa ordem? Jesus Cristo. Quando ele foi levado ao deserto, o que ele fez? Ele reafirmou a lei do seu Pai. Ele reafirmou a disciplina de Deus. Ele reafirmou os aspectos da lei de Deus que confrontavam o desejo íntimo do coração do homem. Você pode ver lá em Mateus 4 e Lucas 4, a partir do versículo 2. Enquanto Satanás tentava Jesus com as propostas, falando, se você é o Filho de Deus, você pode fazer isso. Ou seja, você pode usurpar do que Deus tem com você, da autoridade que você tem. E aí Jesus fala, não tentarás, também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Então, o aspecto da disciplina do Pai que nos resguarda é aquele aspecto que nos livra de fazer o que nós queremos. Nos livra de cumprir o que a vaidade do nosso coração deseja. Já ouviu aquele tipo de pensamento, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, então eu posso fazer isso daqui? É exatamente isso que é o pensamento errado relacionado à lei de Deus. Porque se a disciplina do Pai é boa, ok? E se eu amo os mandamentos, João 14:21, Jesus fala isso, aquele que ama meus mandamentos, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos, a gente pensa, não, então são os mandamentos de Jesus e não os de Deus. Os de Jesus são muito mais sérios do que os que você vê na Antiga Aliança. Porque Jesus fala, olha, se você só olhar para uma mulher e desejá-la, você já cometeu adultério com ela. E a lei fala, não adulterarás. Então Jesus levou a coisa para o ponto central, que é para confrontar o seu coração, o meu coração. Ok? Então ele é o primeiro a começar a cumprir isso. Ok? E aí, nós estamos vindo aqui no versículo agora 11. Se os pecadores disserem, vem conosco, vamos fazer emboscadas mortais, gratuitamente vamos prender o inocente, ok? Inteiros como os que baixam a cova, nós os tragaremos vivos como o Sheol. Obteremos riquezas magníficas, encheremos a nossa casa com despojos. Não foi essa a proposta que Satanás fez para Jesus Cristo? Me adore, eu vou te dar todo esse reino aqui que você está vendo, todos esses reinos da terra, vou te dar, ok? E aí, como eu não estou aprofundando, nós vamos finalizar isso falando exatamente do seguinte. Nós vamos estudar e você vai perceber que a pessoa que vai ser tragada viva aqui, que vai baixar inteiro como os que vão ao Sheol, à cova, é você. O que Provérbios está dizendo? Os pecadores estão dentro de você.
Não são propostas que vão vir simplesmente de fora. São propostas que estão aqui dentro do seu coração e que você não percebe. Por isso a disciplina do Pai. E aí a gente finaliza isso com Tiago, capítulo 1, a partir do versículo de número 13, ok? Que diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela concupiscência da própria carne. Mas depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte, que é o que nós vimos aqui. Tragados inteiros ao Sheol é morte. Então o pecador é uma proposta que vai vir de dentro do seu coração, e a disciplina do Pai para te dar conhecimento é algo que vai confrontar esse seu coração para que você enxergue que o pecador está lá dentro de você. Prosseguimos no próximo vídeo com mais profundidade. Vejo você lá.